Hoje a gente vai mergulhar fundo na saga de um gigante, a história do Clube Atlético Mineiro. Uma alma que foi literalmente forjada na glória, mas também no sofrimento. Uma história de paixão, de resiliência e, acima de tudo, de um laço inquebrável com o seu povo. E olha, poucas frases definem tão bem uma instituição quanto essa. Um clube de raça e resistência. É isso. Tá aí a essência de um clube lendário, que foi sendo moldado por mais de um século de batalhas. Para a gente entender de verdade o que é o Atlético, a gente precisa voltar lá no começo, porque a sua origem foi completamente diferente dos outros clubes daquela época. Então, estamos em 1908. Um grupo de estudantes em Belo Horizonte decide criar um clube. Mas não era para ser só mais um clube. A missão era clara, ser um time aberto a todos, quebrando de vez com aquela tradição elitista da época. E essa identidade popular, democrática, isso já nasceu com ele. Foi o que criou essa conexão quase espiritual com o povo de Minas. Mas a história do Galo não é feita só de glória. Muito pelo contrário. A alma do clube, essa identidade de raça, foi moldada tanto nas vitórias, quanto na forma como o time e a torcida responderam às maiores injustiças e adversidades. E que momento de glória foi em 1971. O Brasil inteiro viu a coroação do primeiro campeão brasileiro da era moderna. Liderado pelo lendário Dadá Maravilha, aquele time ficou conhecido como o Galo Forte Vingador, um time que simplesmente gravou seu nome na história do futebol. Só que aí, 10 anos depois, vem o outro lado da moeda, uma cicatriz profunda. A Libertadores de 1981, aquela eliminação polêmica contra o Flamengo, com uma arbitragem que até hoje é discutida. Aquilo foi mais que uma derrota. Foi uma ferida aberta, um sentimento de injustiça que serviu de combustível para o espírito de luta do clube por décadas. E o que acontece depois disso? Um longo período sem grandes títulos nacionais. Uma seca. E é nesses momentos que a alma de um clube é testada. A chama da paixão foi mantida acesa por gigantes, verdadeiros ídolos que carregaram a esperança nas costas. Fica a pergunta, né? Quem é que sustenta um clube em tempos assim? Bom, a resposta está naqueles que vestiram o manto com honra, que se recusaram a deixar a chama apagar. Ícones que se tornaram símbolos eternos de lealdade. E que panteão de ídolos! A gente fala de Reinaldo, o Rei, simplesmente o maior artilheiro da história do clube. Um talento puro, uma coragem absurda. E claro, Dadá Maravilha, o artilheiro do título de 71. Uma figura carismática, autor daquela frase genial: não existe gol feio é não fazer gol. Esses caras são mais que jogadores, são lendas. E depois de tanta espera, de tanta luta, veio a redenção. Não foi uma redenção qualquer. Foi uma conquista da América numa das campanhas mais inacreditáveis e épicas que o futebol já viu. O ano era 2013. O maestro, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Com a magia dele em campo, o Atlético iniciou uma jornada simplesmente inesquecível na Copa Libertadores. O palco estava pronto para um verdadeiro milagre. E como toda a saga épica, teve aquele momento em que tudo parecia perdido. Quartas de final, jogo contra o Tijuana. Último lance. Pênalti para os adversários. O sonho estava por um fio. Partiu Riascos e o estádio inteiro prendeu a respiração. E aí o milagre, uma defesa que entrou para a história. O goleiro Vitor, com a ponta do pé esquerdo, operou um verdadeiro milagre. Uma defesa que não valeu só a classificação. Sem exagero, uma das defesas mais importantes da história do clube. Aquela cena, a cena mais marcante da campanha. A foto da defesa virou pôster, virou tatuagem, virou um símbolo de fé. Aquele momento elevou o goleiro ao status de santo. Nascia ali São Victor do Horto, canonizado pela massa. E a conquista da América não foi um ponto final, foi o início de uma nova era. Aquele espírito de luta de sempre agora estava aliado a uma estrutura de potência. O Atlético entrava no século XXI para se consolidar como um verdadeiro império alvinegro. E que consolidação! A temporada de 2021 foi mágica, foi dominante. Comandados por um Hulk em estado de graça, o Galo conquistou a tríplice coroa nacional, Mineiro, Copa do Brasil e o tão sonhado Campeonato Brasileiro. Foi um ano para provar que o clube era, de fato, a maior força do país. E essa força toda não vem do nada. Ela é forjada dia após dia na cidade do Galo. E não estamos falando de um CT qualquer. É um dos maiores e mais respeitados centros de treinamento do mundo. Mas é mais que isso. É um lugar onde a história inspira o futuro. Pensa só, os corredores são todos decorados com fotos dos grandes momentos do clube. Existe uma biblioteca à disposição.
Cada atleta que passa por ali, desde a base até o profissional, é mergulhado na história, no peso e no legado dessa camisa. A própria estrutura te lembra todo dia por que você está ali. E se a cidade do Galo é onde a força é forjada, a Arena MRV é onde ela é projetada para o mundo. A nova Casa do Galo, inaugurada em 2023, já nasceu com um propósito claro: ser uma fortaleza, um ambiente hostil para qualquer adversário. E isso é levado muito a sério. O corredor que leva ao vestiário visitante, por exemplo, é todo coberto por uma intervenção artística. Tem o mascote Galo Doido, referências às ruas de fogo da torcida. A ideia é genial. É institucionalizar a paixão da arquibancada. É criar uma atmosfera de intimidação antes mesmo do cara pisar no gramado. E essa modernidade não fica só no campo ou na estrutura. Ela chega até a torcida. Na Arena, existe um serviço chamado Eu na Arena MRV. São dezenas de fotógrafos registrando a emoção dos torcedores que depois encontram suas fotos usando reconhecimento facial. É a tecnologia a serviço da paixão, criando um arquivo pessoal de momentos inesquecíveis. Até mesmo o manto sagrado, a camisa, reflete essa nova era de poder e glória. A camisa de 2025, por exemplo, vem com um contorno dourado no escudo e nos números. É um detalhe, mas um detalhe poderoso. É um marcador visual permanente das conquistas recentes. É vestir as vitórias. Então, o que a gente vê é um clube com uma história imortal e agora uma fortaleza de pedra para chamar de sua. Uma alma forjada na glória e no sofrimento. A pergunta que fica no ar pulsando é: qual será o próximo capítulo na saga do Galo?